Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto, e também aqui ao nosso quadro, mais uma vez, Momento de Reflexão. Louvo a Deus porque temos conseguido aí manter essa sequência, né, de reflexões dentro desse quadro nas quinta e nas sexta-feira. Porque segunda, quarta e sexta temos os quadros aí concernente ao conteúdo das lições da escola dominical, do adulto, dos jovens e também dos adolescentes. E quinta e sexta sempre temos alguma mensagem aí, por enquanto, né? E que o Senhor nos conceda prosseguirmos nessa mesma causa, né? Essa mesma necessidade até nossa, porque a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. E o Senhor tem nos dado essa graça. Estamos sempre aqui considerando um tema, né, específico dentro de um versículo, número de versículos, até mesmo no texto. Podemos até chegar a esse ponto. E que não é o caso, não tem sido o caso dos vídeos anteriores, nem pelo menos até aqui, né? São versículos que meditamos. Dessa feita, já vimos ali o tema, né? Estaremos considerando esse importante assunto, né? As palavras que nós pronunciamos, né, podem nos conduzir ao inferno. Antes de considerarmos o texto bíblico com fundamento para esse tema e essa mensagem, estaremos orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos seu perdão dos nossos pecados, queremos te agradecer por esta tão grande salvação, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, Senhor Jesus. Enquanto aqui estamos, carecemos de Ti, Senhor, em todo sentido, em todo momento, em nossas vidas. E principalmente, não só nesse momento de reflexão, ou quando aqui estivermos, ó Pai, dentro do canal A Voz que Clama no Deserto, mas também, Senhor, na questão da graça, na questão da virtude, Senhor, para podermos viver, Senhor, cada um dessas reflexões, desses momentos, e que eles possam ser para nós, Pai, um depósito para o momento oportuno, para que, Senhor, dependendo da situação, venha à luz a Tua palavra aos nossos corações, nos concedendo força, direção, para prosseguirmos, Pai, e buscarmos atitudes que bendizem, as atitudes que louvam, as atitudes que, ó Pai, engrandece o Teu santo nome. Se conosco, ó Pai, nesse momento, durante o nosso dia a dia, faz isso, ó Pai, em nossas vidas, que nós oramos, te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria aqui estar abrindo aqui a Bíblia, tá bom? Que estaremos lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37, que vem nos chamar o Senhor Jesus, através dessa parábola, através dessa conversação, melhor dizendo, e desse momento do seu ministério evangelístico, em que ali foi colocado em xeque a operação e a instrumentalidade de Deus através da vida do Senhor Jesus quanto à libertação de uma pessoa endemoniada, em que os religiosos da época atribuíram esse fato, né, essa libertação, né, a uma obra demoníaca. E diante daquele fato, o Senhor Jesus, né, sendo manso, sendo simples, sendo equilibrado,
com respeito àqueles que se levantavam diante do seu ministério seu ministério messiânico. Ele chama a atenção daqueles religiosos, que eram os fariseus ali de momento, como também aqueles que estavam presentes, e a nós, através da sua palavra, com respeito à consideração que temos que ter frente à sua palavra, ou frente aos momentos em que vamos, né, pronunciar palavras dentro de um diálogo interpessoal, em meio a uma contenda ou qualquer momento em que estivermos, as nossas palavras terão peso, né, em nossa vida, seja ele de momento, como diz aqui os versículos, também de caráter eterno. E para isso o Senhor Jesus disse: digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Aí ele confirma aqui no versículo 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então isso chama, amados, a atenção de que nós precisamos considerar. A Bíblia ela é recorrente nesse assunto. Nós temos o capítulo de Levítico, capítulo 24, do versículo 10 a 36, que no seu devido tempo vamos estar lendo. Ela tem também Tiago, tem um salmo ainda no Antigo Testamento reservado justamente para esse tocante, questão das palavras, né, do testemunho que viemos dar. E também o capítulo 3 de Tiago. Tiago se preocupa em reservar dentro da sua ínfima carta, né, porém inspirada por Deus e necessária para nossas vidas, ele reserva um capítulo 3 falando sobre a importância de considerarmos a questão do que falamos, do que viemos a dizer. Temos, amados, por certo que nos surpreendemos, né? Nós ficamos admirados até mesmo por conta do nível em que pode chegar a perversidade humana com respeito à obra, à prática do mal, à prática da violência. Ficamos esputefados com respeito a esta ação humana, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de amigo, seja no âmbito relacional com respeito à família e casamento, como também na questão profissional, em meio aos colegas de trabalho, também no ambiente escolar e de faculdade, os fatos que ocorrem e que, devido ao grau de perversidade, acabamos até por considerar aquela pessoa já não como um ser humano, mas como nem mesmo como um animal, mas como humano, dado o fato da gravidade daquela atitude na prática daquele mal, daquele homicídio e tudo quanto esteja dentro da esfera do ato prático. Já nesse campo, nós não temos como aquilatar o nível da perversidade em que podemos chegar. Quando olhamos até mesmo para Davi, frente à situação de Betseba, frente à situação de Urias, e ao nível de um homem como era Davi, um homem temente a Deus, um homem de Deus, mas por falta de vigilância chegou àquele nível em cometer aqueles fatos, né, e fazer parte dele através de mandar, né, o seu servo ali, Urias, né, o seu servo Joabe, melhor dizendo, do exército, cometer tal fato, tal prática diante daquele servo tão fiel a ele, né, que velava pelo reino, velava pelo nome de Davi, pelo seu reino em meio a Israel. E tantos outros casos, como até mesmo exemplo, né, de um rei em que me fugiu agora o nome dele, que ele, Roboão
se eu não estiver equivocado, que ele cometeu tanto crime, matando até mesmo criança, oferecendo até o próprio filho, né, a um deus, Moloque, ou um deus, né, que requeria isso. E aí nós vemos essa questão do lado humano. Porém, não consideramos a questão do peso das nossas palavras, das consequências daquilo em que falamos. Porque o próprio livro de Provérbios também, que é outro livro que trata desse assunto, né, ele diz que as nossas palavras, no Provérbio 18, que elas têm poder tanto para conceder vida, como para a morte. Quando amaldiçoamos, quando aconselhamos, quando nutrimos, né, uma questão de inimizade e tantas outras vertentes em que as nossas palavras elas se tornam para nós, né, uma, uma condição, nos leva a uma condição do juízo de Deus, tanto em consequências contemporâneas, momentâneas, no nosso tempo de vida, como ela pode repercutir esse dano numa condenação eterna. E a palavra do Senhor Jesus disse que palavra fútil, palavra que até achamos que não vai ter, né, tanto grau em malignidade, em poder, em prejudicar alguém e até mesmo começando por nós mesmos. É por isso que o Senhor Jesus deixou esse alerta para aqueles pelo quais, cuja fonte deveria ser sempre palavras de vida. E pela fonte, que eram homens estudados na Escritura, reconhecer que esses sinais que o Senhor Jesus ali estava praticando ao libertar um endemoniado, fazia parte da profecia em cumprimento com respeito ao Messias que haveria de vir. Porque o próprio Isaías disse que ele libertaria os cativos. E essa palavra fala considerando esse campo também da questão dos demônios. Porém, dentro dessa introdução, eu parto aqui para 3 pontos em que as palavras ela pode nos conduzir ao inferno. Eu coloquei aqui as palavras nos conduzem ao inferno, mas eu achei por bem acrescentar podem, porque nem todas as palavras, como os consideramos até aqui, há palavras que elas são no seu tempo oportuno. Provérbio diz que elas são, ela representa, elas são comparadas como maçã de ouro em salvas de prata. Paulo ele diz que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Nossas palavras têm que ser palavras que venham promover a bênção, independente de quem quer que seja. O próprio Senhor Jesus disse que aqueles que nos amaldiçoassem, nós deveríamos abençoá-los, deveríamos tratar com alvo de bênção, com alvo sobre a consequente fé no poder de Deus transformador, né, para aquela vida. E diante disso, por que as palavras podem nos conduzir ao inferno? Porque dentro dessa afirmação do Senhor Jesus, nós temos que considerar que as palavras revelam o estado do nosso coração. Quando a pessoa está amargurada, quando a pessoa ela se encontra sobre essa margem de amargura, as suas palavras elas são irrefletidas muitas vezes. As suas palavras de momento, principalmente sob as algemas da ira, essa palavra elas são palavras que são, como eu posso dizer, são palavras que são faladas sem qualquer consideração. São palavras precoces. Porém, precisamos considerar que ao falar alguma coisa, ainda dentro de um conceito de intriga ou de contenda, precisamos buscar resistir ao diabo, que é ele que promove em nossos corações pronunciar palavras de maldição,
Nós recebemos, somos abençoados por Deus, e uma hora abençoamos a nossa língua, outra hora nós amaldiçoamos aqueles que são a imagem de Deus. Vamos ler esse versículo também. Então, logo, as palavras já revelam o estado do coração. Provérbios 4:23 diz que tudo quanto devemos guardar, nós devemos guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração é o ambiente em que a palavra ela toma forma e revela os sentimentos do nosso coração. Quando nós vamos aqui para Tiago, capítulo 3, que nós fizemos menção, em que ele trabalha sobre esse aspecto, no capítulo 3, aí no versículo 11, olha só o que ele diz. Porventura, a fonte deita a mesma abertura, água doce e água amargosa? Ele está falando aqui do que o coração revela. Se nós somos de Deus, amados, se nós somos de Deus, certamente a nossa fonte tem que ser palavras de bênção, palavras temperadas com sal, e não palavras de maldição, e não palavras de baixo calão. Porque isso está revelando que fonte somos nós. E Tiago diz que não há um antagonismo nisso. Ou somos de Deus e pronunciamos palavras de bênção, ou estamos nos colocando como filhos do diabo, pronunciando palavras condenatórias, palavras que sofrerão juízo naquele dia, na eternidade. E Tiago, ele fala isso por quê? Porque ele vem falando sobre a questão da língua. E ele diz aqui, ó, no versículo 9, ó, mas a língua, nenhum homem, ele fala até aqui, ó, a língua também só ler esse versículo, também é um fogo. Sim, a língua a qual o mundo de iniquidade, colocada em nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, olha só, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de fera como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela, diz Tiago, bendizemos ao Senhor e Pai. Quando estamos adorando a Deus, cultuando a Deus, agradecendo a Deus, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, olha só, que se faça assim. Aí Tiago ele traz essa realidade. Não pode uma fonte dar dois tipos de água, ou de um ou de outro. Então, amados, que nós possamos considerar a importância da nossa palavra frente à advertência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda razão é que a palavra também pode nos conduzir ao inferno, porque elas revelam, e a razão disso é porque elas revelam as nossas intenções. Quando nós vamos olhar o Salmo 52, em que o salmista trata justamente desta peçonha que se encontra, que faz parte da nossa vida, no versículo 2 ele diz assim, olha, a tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada, ó tu que usa de dolo. Tu amas até o mal do que o bem, e o mentir do que o falar a verdade. Esse salmo ele fala do episódio em que Doeg, frente a Saul,
deu um falso testemunho quando da visita de Davi a Aminadab, sacerdote. E por conta e as palavras de Doeg frente à cobrança de Saul, se todos ali estavam querendo trair ele, e ele se apresentou e falou que tinha visto Davi no templo, ali diante de Aminadab, e a forma que ele falou, ele distorceu totalmente a realidade, porque a intenção dele era maligna. A intenção dele era buscar estreitamento feito à consideração do rei para com ele e prejudicar aquele que ele tinha, Saul, como inimigo, que não era seu inimigo. Davi seria rei por uma vontade de Deus. Então esse salmo ele fala da questão de Doeg e do quanto a língua ela revela nossas intenções. Por isso que Mateus, o texto que nós lemos, Mateus 24, Mateus 12, 24, ele diz assim, ó, com respeito aos fariseus. 12, versículo 24, ele diz aqui, ó. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, ó, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Mais uma vez aqui, homens que estavam alimentando amargura, alimentando inveja, e acabaram por isso pronunciando o que não deveria. Falaram palavras ao vento, mas com a intenção de descredibilizar os atos e os milagres que o Senhor Jesus estava realizando pelo intermédio, como disse Jesus, do dedo de Deus. E para encerrar, as palavras, elas podem nos conduzir ao inferno porque elas revelam o nosso destino, que é o versículo 37, como lemos no texto, ora aqui citado, quando diz assim, que nós lemos: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, pela palavra, nós podemos mentir, dar um falso testemunho e até mesmo blasfemarmos a Deus, como fazia ali os fariseus. E o Senhor diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, que significa atribuir as obras de Deus ao diabo, ou até mesmo ao homem, blasfemando do Espírito Santo. As suas raízes vertentes são várias com respeito a este ato, mas a blasfêmia de Deus, através das nossas palavras, elas são condenatórias. Nós vemos esse sentido dessa importância quando nós lemos em Levítico capítulo 24, como citei, que é um capítulo que do 10 ao 16 fala sobre isso. Quando ele diz aqui, ó, 24, 10 a 16, diz aqui, ó: naquele tempo apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, e o filho da israelita e um homem israelita pelejaram no arraial. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e praguejou, pelo que trouxeram a Moisés. Ora, o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Puseram-no, pois, em detenção, até que se lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Sabe o que o Senhor disse? Observe. Então disse o Senhor a Moisés: tira para fora do arraial o que tem blasfemado. Todos os que ouviram, olha só, porão a mão sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E dirás aos filhos de Israel: todo homem que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Essa consequência com respeito à lei já trazia em si o peso que é as nossas palavras. Até mesmo amaldiçoar o pai e a mãe era também julgado e declarado morto. Consequências temporais, porém, também consequências eternas. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que as nossas palavras, elas hão de ter o seu julgamento em tempo do juízo. Não é só nossas obras, mas também
as nossas palavras. Observe a gravidade dessa reflexão e da importância dela. Porque quando o Senhor Jesus diz aqui, digo-vos, pois, que toda a palavra fútil que os homens disserem, ele está falando todas, hão de dar conta no dia do juízo. Pelas nossas palavras seremos justificados, mas pelas tuas palavras sereis condenados. Por isso, amados, como diz Romanos capítulo 10, versículo 9, que a salvação ela está em nossa palavra. Se com a nossa boca confessarmos o Senhor Jesus e o nosso coração crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Então que essa reflexão nos traga pessoalmente a um juízo pessoal, a examinarmos a nós mesmos. A nossa boca tem sido o quê? Uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição? Temos pronunciado palavras de baixo calão? Temos desejado mal a alguém pronunciando palavras de maldição e de mal? Temos fomentado a intriga, o ódio? De que maneira temos usado as nossas palavras? Para a maldição ou para a glória de Deus? Para o bem do próximo? Então que consideremos cada um de nós no nosso particular. E se assim estivermos dentro dessa consequência, desse perigo, das nossas palavras poderem nos conduzir ao inferno, recorramos aos pés da cruz, confessemos os nossos pecados e cremos, viemos a crer na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e na obra do Calvário. Assim sendo, a garantia que nós temos pela palavra de Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito este que nos faz em nós uma fonte de vida, uma fonte de bênção em todo momento, em toda situação. Porque não podemos, uma fonte, ela não dá 2 tipos de água. Pensamos nisso, criamos desta maneira. E que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. E queremos, Senhor, te agradecer por este momento, por esta mensagem, que vem, Senhor, renovar a nossa mente. Vem, Senhor, nos trazer a consciência do cuidado que temos que ter. E quanto precisamos de Ti, Senhor. Porque se a Tua palavra diz que nenhum homem pode dominar sua própria língua, logo carecemos de que a nossa oração, Senhor, venha fazer unissono com as palavras do salmista, quando orando disse ao Senhor, para que o Senhor desse a ele, que as suas palavras fossem palavras agradáveis, e que o seu coração tivesse, Senhor, uma condição favorável, uma condição pela qual, procedendo dele, da saída do seu coração, palavras de vida. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, Senhor, sem acepção de pessoa, indistintamente, Pai, porque todos nós carecemos de Ti, Senhor, nessa área das nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.